Como nós surgimos? Como a sociedade se desenvolveu? Meu nome é Miriam, sou aluna da Escola Discipulado Bíblico e quero contar para vocês a nossa história. Então, existe um livro que conta boa parte dela, desde a primeira página, e ainda dá um baita spoiler sobre o que acontece na última. Então, fica aqui comigo que vamos fazer uma viagem no tempo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E então, Deus disse: haja luz, e houve luz. E assim Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Deus criou o ambiente e colocou cada coisa no seu lugar. Criou o sol, a lua, os animais, as plantas e tudo que a gente vê. E no sexto dia ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem via que os animais tinham seus pares, todas as coisas estavam no seu lugar, mas faltava alguma coisa. E Deus criou para ele a mulher, a sua ajudadora. Deus disse para eles crescerem e multiplicarem. Porém, a mulher foi enganada pela serpente e ela desobedeceu a Deus. O diabo mentiu para ela e ela comeu do fruto que Deus tinha dito que não era para comer. Então eles se esconderam de Deus e temeram. E naquele ato de desobediência eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas nem tudo estava perdido, pois Deus tinha dito que o descendente dela viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. O homem e a mulher passou a viver distante de Deus. E então foi assim que o homem passou a viver do suor do seu trabalho. E a mulher passou a ter dores de parto. Então, a terra se expandiu e cresceu. E as pessoas esqueceram-se de Deus. E a sociedade estava toda corrompida. Faziam maldades e Deus estava vendo tudo aquilo. Mas Deus viu o servo dele, Noé, um homem justo entre os outros. E disse para ele construir uma grande arca, porque Deus iria eliminar todas as pessoas. Então Deus fez com que, depois de 100 anos de construção, depois que Noé e toda a sua família e um casal de cada espécie estavam dentro da arca, veio uma grande chuva. Inundou toda a terra, então tudo recomeçou. E a terra voltou a ser povoada e a maldade voltou entre os homens. E eles voltaram a fazer aquilo que era mal e eles queriam chegar até Deus. E nessa intenção eles construíram uma grande torre para que se chegasse até o céu. Mas Deus confundiu as línguas. E cada um fala uma língua, eles passaram a não se entender e assim precisaram se espalhar novamente, porque ali eles estavam descumprindo o mandamento de Deus, que Deus tinha falado lá para Adão e Eva, que era para crescer e multiplicar e povoar a terra. E novamente a terra estava corrompida, distante de Deus, mas existia um homem que era justo, e o nome dele era Abraão, ele era de Ur, e Deus falou para ele ir para uma terra que ele não conhecia, e Deus prometeu para ele que ia dar uma terra, um povo e uma bênção, e que por meio dele essa bênção seria para todas as famílias da terra. E ele teve um filho, Isaac, a qual Deus pediu esse filho e ele entregou a Deus. Mas Deus não queria o filho, Deus queria testar o coração dele. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Depois de Isaac veio Jacó, seu filho. E Jacó teve 12 filhos. E um desses filhos era José. Ele se tornou um grande governador do Egito. E por meio dele, toda a terra teve meio para sobreviver, porque ele tinha guardado alimento, assim como Jesus tinha mostrado a Faraó que faria. E assim, os seus irmãos e seu pai retornaram para o Egito. E cresceram, e o povo do Egito começou a temer que Israel fosse um povo muito forte e começaram a escravizá-los. E então, Deus levantou Moisés, um libertador. Ele era filho de uma hebreia, porém, naquele ano, Faraó tinha decretado que ia matar todos os meninos até 2 anos. Mas Joquebede achou um jeito de salvar Moisés e ele foi criado no palácio. E depois que ele tentou livrar um hebreu da maldade dos servos de Faraó, ele teve que fugir ao deserto e ficou lá 40 anos, e foi onde Deus falou com ele
que Deus usaria ele para ser o resgatador de Israel. E Deus levou ele para o Egito novamente e por meio de 10 pragas livrou todo o povo do Egito e fez justiça e começou a levar eles para esse lugar que Deus tinha prometido a Abraão, a essa terra prometida. E então Moisés começou a conduzir o povo nesse deserto.